Instituto Professor Calazans. Do namoro ao divórcio. Nós já gravamos outros episódios com o Dr. Clécio e vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você tenha acesso a esse assunto que é muito importante. E no nosso bate-papo de hoje, dentro do relacionamento pessoal, mais especificamente temperamentos, né? O assunto mais é relacionamento conjugal. E os temperamentos, quais são eles? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E logo em seguida eu vou fazer aqui uma análise dentro da psicologia e da psicanálise, uma coisa bem rápida. E depois o Dr. Clécio vai fazer uma análise dentro do aspecto jurídico e nós vamos fazer uma pergunta que vai ser respondida durante o nosso bate-papo. O relacionamento entre esses diferentes tipos de temperamentos pode provocar uma separação? Sim. Pode provocar, e ele vai contar alguns casos que houve separação. Mas, olha a pergunta que eu vou fazer. Presta atenção, doutor Clécio. É possível que em determinada situação de relacionamento, olha a pergunta que eu vou fazer e depois eu vou sinalizar, vou ser mais claro. É possível que haja também anulação de casamento? Sim. É possível. Sim, é então possível. nós vamos ver, eu vou apresentar um caso aqui e você vai entender que há certas situações de um relacionamento envolvendo a inteligência emocional que pode sim haver anulação e é bem diferente do divórcio, né, doutor? Exatamente. Anulação, você volta ao estado de solteiro. Volta ao estado solteiro. Exatamente. Com todas as consequências jurídicas de direito. Sim. E ele vai falar sobre isso e é muito importante. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no SampaCast, lá para Vila Romana, com o nosso amigo doutor Clécio, especialista em Direito de família e sucessões. Direito de família e sucessões. E com apoio técnico do nosso amigo Rafael. Muito obrigado, Rafa. Então vamos lá. Lembrando que esse assunto ele faz parte do contexto maior que nós chamamos de temperamentos, né? Nós vamos falar sobre esses 4 rapidamente, né? Mas se você quiser aprender mais sobre esse assunto, nós temos cursos onde nós falamos sobre esse assunto em vários aspectos. Também no canal do professor Calazans, esse vídeo e outros vídeos relacionados ao namoro ao divórcio com o doutor Clécio e outros assuntos relacionados a temperamentos. No site do professor Calazans você tem acesso aos cursos e descrições desse assunto voltado à comunicação. Só lembrando, tá? Calazans, por que esse assunto está dentro do contexto de comunicação? Porque é comunicação. Como eu me relaciono com as outras pessoas, é comunicação. O problema é que, às vezes, as pessoas acham que comunicação é só oratória. Oratória é um contexto... É um pedaço. Um pedaço de um contexto maior. Então, como é que um melancólico deve se comunicar com um colérico? A gente vê em discussão, debate, com o colérico ele briga, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa se prepara para uma oratória, mas não se conhece inteligência interpessoal e nem conhece o seu interlocutor. Então, esse assunto, que não é o caso de hoje. Temperamentos na comunicação. Inclusive, tem também no nosso canal do YouTube um vídeo sobre isso. Como é que os comunicadores devem se portar diante da comunicação. Para isso, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans de Comunicação Oratória e ali a gente vai postar todos os eventos, cursos e palestras do professor Calazans. Além do mais, tem também os nossos contatos, calazans.daniel@gmail.com e o 11 98693 6733, que é o telefone e é o zap do grupo também. Mas já acabou? Não pode ter acabado? Não, vamos lá então para um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Então vamos lá. Eu vou escolher outro slide, que isso aqui foi uma apresentação genérica, e vou fazer a apresentação mais completa. Mas enquanto isso, faz a sua apresentação para a equipe, ou melhor, para os nossos ouvintes. Olá, tudo bem? Bom dia para todos. Espero que todos se encontrem bem. Eu sou o Dr. Clécio Almeida, especialista em Direito de Família
e patrimonial sucessório. Estamos aqui para dar a vocês uma amplitude, uma visão geral, no caso hoje da live do professor Calazans, do comportamento humano dentro das relações, dentro dos relacionamentos afetivos e sociais. Vamos lá, rapidamente, você já viu esse assunto já, Clécio? Esse assunto? Já vi. Eu tô preocupado, sabe por quê? Esse assunto é muito importante, mas ele está tendo uma divulgação mais ampla agora no Brasil, em várias áreas. Sim. Mas eu estou preocupado, inclusive ontem conversei muito com a minha filha, Ana Calazans, que é estudante de neurociências, e ela também estuda esse assunto, porque tem muitas pessoas falando sobre esse assunto sem conhecimento de causa. Sim, superficial, né? Muito superficial e que nem nós vamos falar 40 minutos, talvez, no máximo, mas esses 40 minutos não são o suficiente para conscientizar as pessoas sobre o assunto. Sim. Mas não é exaustivo. Tá? Então, às vezes, eu vou falar há vídeos longos, pequenos, curtos, por aí, e as pessoas se baseiam nele para tomar uma decisão. E eu quero dizer para vocês, cuidado. Tá? Cuidado. Esse assunto é muito amplo, é profundo, tanto é que no meu curso de oratório eu tenho um módulo só tratando desse assunto. Sim. Aí, nesse assunto, eu falo sobre relação de pais e filhos, relação de professor-aluno, relação de chefe e subordinado e assim por diante. Então, é muito complexo. Aqui, no nosso caso, é relação conjugal, do namoro ao divórcio. Tá? Então, tem várias abordagens. Então, rapidamente, e eu vou mostrar antes de começar, falar que por causa dessa uma abordagem superficial, estão havendo, né? Equívocos, está havendo equívocos sobre esse assunto e eu vou falar sobre isso. Às vezes a pessoa se baseia no relacionamento e confunde temperamento com caráter. São coisas diferentes. Uma pessoa colérica não quer dizer uma pessoa ruim. Tá? Se ela tiver um bom caráter, e às vezes um sanguíneo, ele é mau caráter. Então nós vamos fazer uma abordagem diferenciando caráter e também outro ponto, transtorno de personalidade. Sim. Às vezes é uma pessoa sanguínea, mas é um psicopata, é um narcisista. Tá? Narcisista tem muito espalhado, muito. E muitos relacionamentos vão por água abaixo justamente por causa do narcisismo. E a pessoa vítima não percebe. Quando percebe é tarde demais. Isso eu quero falar aqui, inclusive um caso que eu falei para a pessoa, vou apresentar aqui. Eu orientei a pessoa e ela entendeu que o casamento ali, que ela estava casando com um psicopata. Coitado. E ela conversou comigo 15 dias antes e eu falei, ela conseguiu entender que era um psicopata e mesmo assim ela casou. Manteve. E está pagando um preço muito alto. Muito alto. O preço que ela está pagando é altíssimo. Teimosia humana é difícil. Mas ela ela até entendeu, mas eu vou explicar aqui. Mas eu falei para ela, eu não falei para ela, você vai casar com um psicopata. Não falei, mas deixei bem claro e ela entendeu, inclusive nem usei essa palavra na conversa, mas ela entendeu que estava casando com um psicopata e agora está sofrendo. Mas vamos lá. Então, o colérico é aquela pessoa objetiva, decisiva, que fala, tem resultados. Tido por explosivo, muitas vezes. Explosivo, impulsivo. Ele não tem... Olha aqui, o colérico não tem preocupação, não tem preocupação com as pessoas. Não interessa se você gostou ou não, eu vou falar. Então, o colérico, ele não está preocupado com o relacionamento pessoal. Ele está preocupado com justiça, com as coisas, com os fatos. E muitas vezes ele é agressivo. Sim. Muitas vezes. Tá? Ele quer resultado, ele é objetivo. Isso não quer dizer necessariamente que ele é uma pessoa ruim. Uma má pessoa, uma pessoa de mau caráter. E muitas vezes o colérico ele é confundido. Sim. Já viu a pessoa colérica? Ele é impulsivo, ele faz, ele acontece, ele exige, ele cobra. Tá? E tem gente que não se dá bem com esse tipo de pessoa. A pergunta é, você quer casar com um colérico? Incrível que às vezes a pessoa... tem a tal de paixão, vou falar daqui a pouco sobre a paixão, a pessoa se apaixona. Posso ser sincero? A paixão acaba. Sim. Então, eu já vi pessoas aguentarem casamento 5 anos, 10 anos, chega um momento, professor, não aguento mais. E separa, e a justificativa é que é insuportável viver com aquela pessoa. Ora, por isso que nós chamamos aqui do namoro... O divórcio. Isso devia ter sido detectado... Antecedido antes do casamento, né? Antes do casamento. Ou se detectou, às vezes a pessoa, né?
Eu falo, né? O amor é cego, né? O casamento cura a cegueira, Sim. né? Ou se detectou até mesmo antes de ter filhos, né? Pode, ali se Como? divorciar. Ou se detectou, casou, detectou antes mesmo de ter filhos, divorcia para não ter um mal maior na família, né? Tá. Para não dificultar a vida dos filhos e até das próprias pessoas, dos próprios cônjuges, né? O sanguíneo é aquela. Conhece? Ô, como é você? Tudo bem? Sanguíneo, diferente do colérico. O colérico, ele não quer. A prioridade não é relacionamento pessoal. É verdade, é a sua justiça. O sanguíneo, ele prioriza o relacionamento pessoal. Abraça. Ele abraça. O colérico ele afasta, né? O colérico fala, não quer mas ninguém cuidado. perto. Eu estava tratando um casamento já antigo e a pessoa, professor, o meu marido, inclusive um dos filhos, estava bem desarrumado, envolvido com drogas, com coisas erradas, porque o pai sanguíneo. Sim. O pai sanguíneo, naquele caso, o sanguíneo, ele quer que prevaleça o relacionamento pessoal. E muitas vezes, por prevalecer o relacionamento, ele descarta certos detalhes. Por exemplo, ele tinha que corrigir o filho. Ele Sim. tinha que punir o filho. Sim. Entendeu? Não sei, a palavra punir talvez não seja mais certa. Mas por ser sanguíneo, ele deixou as coisas. Então, a preocupação dele é mais Bem-estar do o filho. bem-estar. Não foi o bem-estar dos filhos, né? Mas o relacionamento. Então, a pessoa faz, eu prefiro perder. Sabe? Numa comunicação, a pessoa, prefiro perder. Eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Sim. Então, não quero ter problemas. Então, nesse caso, o sanguíneo, até a esposa, meu marido é muito molão. Ela usou, meu marido é muito frouxo. Sim. Porque ele precisava, naquele caso, o filho precisava de um tratamento colérico. Correção. Um tratamento colérico. Não era o perfil do pai. Do pai. E às vezes, é muito molão, tá? É muito molão. Eu teve um casamento agora que eu achei muito complicado, o doutor Clécio. Sim. E eu conheci os dois, solteiros, e casaram, né? E um camarada honesto, trabalhador, certo. Tá? E a esposa honesta, mas a esposa é colérica. Ela quer resultado. Ela é muito ambiciosa. Ela fez um propósito de adquirir um tempo, carro novo, casa nova, viagem para o exterior. E o maridão... Tranquilão, na dele. Nada na disso. Boa. Não queria. O cara trabalhador, honesto. Mas se ela queria ganhar 20 mil, ele com 3 mil tá bom. Tá bom. Entendeu? Tô feliz. Mas e ele não era... Eu perguntei, mas por que divorciaram? Porque ele não era ambicioso. Eu fui analisar... E ela não viu isso antes de casar com ele? É isso que eu não consigo entender das pessoas. Ou então... Você tá vendo que aquela pessoa não vai ser para você, que não vai dar certo e você vai e casa. Aí é que tá. Complicado. A pergunta é... Mas sabe o que acontece, doutor Clécio? Muitas vezes a pessoa não sabe fazer essa análise. Muitas vezes não sabe. Ou se faz, a pergunta é o seguinte, não há problemas de um colérico casar com um sanguíneo. Não há problema. Desde que ele entenda que ele vai casar com essa pessoa e como ele vai se relacionar. Sim. Não, meu marido é mole, meu futuro marido é frouxo, eu vou suportar. Vou ceder, vou ter paciência. Porque não está casando por amor, está casando por paixão. Sim. Às vezes não é amor que está envolvido. Exato. Aí acaba sobrando lá no teu escritório. Sim, aí vamos e você já viu situação assim? Vamos para os tribunais, é muito recorrente, né? As pessoas casam, parece que ela foi enganada, mas ela não foi enganada. Ela viu, mas ela... Não acreditou. Tipo assim, eu já estou 3 anos com tal pessoa, eu vou pagar para ver. De repente a minha felicidade está ao lado dessa pessoa e eu estou imaginando coisas que não são verdade. Mas ela está vendo realmente que aquilo é verdade, mas ela está tapando só com a peneira e casa. Não paga para ver. E paga muito caro, né? Paga muito alto. E o fleumático, para mim, é o que eu invejo. Eu não sou fleumático, né? Sim. Eu sou colérico. Você parece que é colérico também. O fleumático é aquele que pensa, é o racional. O melancólico, o sanguíneo e o colérico, eles são mais emoção. Sim. Tá? O fleumático, ele é mais... Apesar que o colérico também é razão, mas ele é muito impossível. Mas o fleumático, ele é a razão. Ele é o diplomata, ele resolve as coisas, ele consegue pensar. Ele é mais racional. Sim. O melancólico, ele... vida, céu. Conhece aí ou não? Sim, claro. Para quem é da nossa... Nós é antigo, né? Tinha um desenho animado. Então, o melancólico, ele é baseado a base de problemas. Só vê problemas. Só vê problemas na vida. Reclama a vida toda. E ele não decide. Ele vê... Eu gosto do... Procrastinador. Eu gosto do melancólico em equipe de trabalho. Por que ele é importante? Porque ele detecta problemas que o colérico não vê. Sim. Só que ele não resolve.
Então, o colérico vê um problema, opa, tem que mudar para cá. Ele pega e muda. O melancólico, por que essa garrafa tá aqui? Não era melhor. Age. O melancólico não age. Não é proativo. O colérico, ele baseia a decisão na ação. O melancólico é... E o sanguíneo, tudo bem, deixa a garrafa aí. Para que se preocupar com a garrafa? O sanguíneo quer ver todo mundo feliz, né? Então, cuidado. Nós vamos falar mais sobre isso. Fizemos uma pincelada, coisa bem superficial sobre esse assunto aqui. E aí a pessoa me perguntou, professor Calazans, quanto tempo de namoro eu devo namorar? Essa pergunta muito... Vamos lá. Muito subjetiva. A pergunta que eu não quero responder, porque é muito subjetiva. Outro dia alguém falou assim, me apresentaram um casal, hoje estão 20 anos casados. Aí, 3 meses entre o conhecimento e o casamento. Cuidado, isso aí é exceção. Sim. Isto não podemos nos valer de exceção como uma regra. Muito cuidado. Isso é problema deles. Então, quanto tempo de namoro? Não sei. Tá? O que precisa ver são as situações e o ambiente. Aí eu conto assim. Junto com o temperamento. Situação. Eu vi uma definição de temperamento, são várias, né? Muito bem, que temperamento é como a pessoa reage a determinada situação. Principalmente em crise. Então, como é que uma pessoa reage em crise? Faltou dinheiro. Um conflito. Faltou amor. Faltou saúde. Como que ela reage? É aí que você vê. Você não vê como a pessoa é diante de uma situação boa. Então, o tempo, não sei quanto tempo. Dizem que a paixão, alguns especialistas dizem que a paixão dura 6 meses a 2 anos. Sim. Então, recomenda se casar depois de 2 anos. Não sei, eu não vou estipular a data aqui. Mas eu quero saber o seguinte, você já passou, junto com o teu namorado, com o teu noivo, cônjuge, uma situação que ele mostre quem ele é? Uma crise. E, normalmente, não é no bem bom que as pessoas vão demonstrar quem elas são. Então, qual é o tempo de namoro? Eu não sei, não é o tempo que vai definir. Mas é o tempo suficiente para que você conheça o seu namorado, o seu cônjuge. Sim, e aí você vai ver ali na adversidade, né? Na adversidade. Porque aí não tem tempo. Por exemplo, você perdeu um ente querido, você tem uma situação complicada, um desemprego, e você vê realmente se a pessoa gosta de você pelas atitudes dela, e não pela sua condição social, que de repente você perdeu o emprego, mas você está bem situado, você tem uma situação estável, e a pessoa lhe mascara fingindo que gosta de você, quando na realidade não é isso. Então, na crise, você tem que... eu parto do pressuposto que você não tem que demonstrar, abrir toda a sua intimidade, o mais íntimo, que até mesmo às vezes o seu pai e sua mãe não conhecem, para o seu namorado. Porque você não sabe com quem você está lidando ainda. Então, o namoro é uma fase de conhecimento. E depois que você passar por certas crises, certas situações, você tentar detectar se não há uma simulação daquele seu par, para você sim pensar em firmar um casamento. Não é, então, vamos lá. Não é oba-oba, não é festa. Vamos lá no embalo, não é assim que funciona. O doutor Clécio deixou uma coisa bem clara. Qual o tempo? Não sei. Contudo, ele falou no início, né? O namoro dá sinais. Sim. Às vezes a pessoa não detecta esses sinais ou não acredita. Então, reação. Ambiente, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu falo sobre ambiente. Eu vou falar só um exemplo, né? Eu trabalhava em um órgão de controle, uma torre de controle, e um avião caiu, se incendiou, morreram todos os ocupantes. E eu estava trabalhando como supervisor. Que tristeza. E trabalhando e o avião ali na pista incendiando. E os controladores, era uma equipe de controladores, eu era o supervisor. O melancólico começou a chorar desesperadamente. Sim. Tá? O colérico ficou muito nervoso. Eu sou contra a regulamentação. Fazendo ali, blasfemando contra a situação. Sim. O sanguíneo tentando apaziguar todo mundo, abraçando, não chore. Falei, gente, calma. Agora não é hora de chorar, não é hora disso. Agora é hora de ser fleumático, de raciocinar. Nós temos aí mais de 10 aviões sobrevoando que precisam pousar. Nós precisamos reorganizar o tráfego. Isso aconteceu. Nossa.
Então, isso não é ser desumano, isso é temperamento. Então, neste momento, eu, como supervisor, fui fleumático, depois nós... Olha... Racionalidade total, né? Ali. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessas horas de crise, na hora do bem bom, tinha controlador que ria, eu sou bom controlador. Bom não, que na hora da crise, nega, você paralisou. Então, o que eu quero dizer, no namoro, nós precisamos conhecer a família. Tem gente que casa, nunca viu a família do... Grave erro. Outro dia eu vi uma pessoa casar, eu falei, você não conhece o camarada? Como que você Nunca viu a família depois do casamento? Meu Deus. Então você Tem não... gente que casa assim, né? Casa. É Então a inacreditável. Ana Beatriz, que eu gosto muito dessa mulher, ela fala do HPP, Histórico Patológico Pregresso. O que você conhece da pessoa, da família, do ambiente? Ah, casou 3 vezes, eu vou ser a 4ª mulher. Pode ser que o homem que casa 4 vezes, ele seja uma boa pessoa. Sim. Não podemos julgar. Contudo, eu preciso conhecer a história. O passado dele. Outro dia eu estava com o professor, eu estou casando com um rapaz que vai se casar pela 3ª vez comigo. E aí? Você que tem que conhecer. Por que os outros casamentos não deram certo? De repente, ele não é o errado. Mas ele pode ter sido vítima também. Dos 3. Ou uma das mulheres achar que ele era frouxo, calmo, tranquilo. Mas conhece. Sim. Conhece. Então, outro caso foi o piloto estressado. Eu trabalhava também num órgão de controle. Na época não tinha... Hoje tem radar esse órgão de controle. Não tinha radar. Então, nós direcionamos 2 aeronaves e separamos. Só que uma das aeronaves não cumpriu a instrução. E ele entrou em rota de colisão. Meu Deus do céu. Era 2 Boeings. E nós detectamos, eu perguntei, inclusive eu que estava trabalhando, eu perguntei, a aeronave tal, você está onde? Era para estar aqui numa posição, ela estava na outra. Quando nós falamos, a instrução dada não foi essa, e o senhor está agora em rota de colisão, e nessa hora, sabe o que o piloto fez? Não. Esse piloto eu acho ele meio maluco, né? Começou a chorar. Ele começou a dizer, ele foi aos prantos na fonia. Sim. Então, o que mostra aí? Opa, comandante, nós conseguimos separar as aeronaves. Na verdade, não mexi mais com ele, separei a outra. Nós tiramos a outra da rota de colisão, porque mas o piloto começou chorar. E tinha que ser fleumático. Sim. Tá? Ele tinha que raciocinar. A emoção, nesse caso, não podia prevalecer a razão. Estou mostrando que numa situação de estresse é que você mostra quem você é quem. Ninguém vai precisar colocar o seu cônjuge em situação de estresse. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, diante do que você viu, lembrando que o casamento, eu sou casado há 30 anos, fiz 30 anos de casado com a minha esposa. Parabéns para ela. E você também foi casado? Fui casado. Então o casamento, ele tem crises. Saúde, financeira e muitas outras crises. O problema não é ter crises. É como nós vamos gerenciar essa crise para que não resulte em... Tá? E aí, paixão e amor. Ana Beatriz, que eu sou fã dessa mulher, ela escreve livros sobre borderline, temperamento, essa mulher que é sensacional. E ela falou que, olha o que ela disse, a paixão é baseada em desconhecimento e o amor é baseado em conhecimento. Olha que coisa maravilhosa que ela falou. Sim. Então, a paixão, alguns especialistas dizem que dura 6 meses, poderiam ser até 2 anos. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, você está casando por paixão ou por amor? Quando você casa por paixão, você não conhece a pessoa e não quer conhecer. Você acredita na pessoa. Você quer ficar só no oba-oba. Só no oba-oba. Você acredita, como o doutor falou. Ela vê alguma coisa errada, às vezes vê um sinal. Não, ele vai mudar. Já viu essa expressão? Sim, isso é o que mais tem no escritório. Ele vai mudar. Não, isso é paixão. Doutor, ele me traiu, mas eu vou dar uma chance pra ele, que eu sei que ele vai melhorar, etc. Então, amor é conhecimento. Aí a pergunta eu faço. Quanto tempo de namoro, doutor Clécio? Não sei. A pergunta é, esse relacionamento está baseado em paixão ou está baseado em amor? Está baseado em ignorância ou em conhecimento? Às vezes a pessoa vem até mim, professor, eu não conhecia o meu marido. E agora ele está fazendo coisas que eu não acreditava. Sim. Nós vamos entrar daqui a pouco no engano. Mas a pergunta é, quanto tempo durou esse namoro? Qual foi a situação? Qual foi o ambiente? Quando eu falo de ambiente, outro dia eu encontrei um casal, professor, estamos passando em crise. Crise mesmo. Sim. Falei, vocês conheceram aonde? Na internet. Nossa. Nada contra a internet, inclusive... Não, tem gente que casa se dá bem, super bem. Mas o problema não é a internet e nem o tempo de namoro que está em questão. Sim. O que está em questão é o seguinte, o casamento foi um resultado de paixão ou foi um resultado de amor? Sim. O casamento foi um resultado de conhecimento ou de ignorância? Esse é o ponto. Tá?
E o ambiente, que é o ambiente, qual ambiente? Virtual ou presencial? Isso é para mim, hoje não somos contra, né? Nós temos TikTok, temos o quê? TikTok, Aquele de relacionamento lá de Tinder. Facebook, tem tudo. Nada contra. Não é o meio que vai fazer com que você se dê bem ou mal. Não é o meio, mas é paixão, amor, é conhecimento ou não. Mas vamos lá. Aqui que vai entrar o nosso ponto e a posição do doutor. Sim. Temperamentos vezes caráter. Então, personalidade não é só temperamentos. Os jovens, que eu estou vendo, aqui que está o cerne, muitas pessoas estão se perdendo porque estão definindo só temperamentos. Então, o que é personalidade? É temperamento mais caráter. Temperamento é o que nós fizemos aqui esses 4 rapidamente. tipos. Caráter não. Caráter está relacionado a honestidade, princípios e valores. Então, eu vou contar um exemplo aqui. Eu trabalhava em uma determinada empresa e tinha um sanguíneo. Camarada, esse rapaz conquistava todo mundo. Sim. Que coisa linda, maravilhosa. Uhum. Sabe, só que eu avisei lá, esse camarada não vale nada. Inclusive, uma das pessoas falou, poxa, você... E eu colérico, né? Poxa, você não pode ser assim, você ofendeu. Esse camarada não vale nada. Cuidado com ele. Sim. Depois de um tempo, ele conquistou a amizade de todas as pessoas, de muitas pessoas. Sabe o que ele fazia? Não. Ele foi à casa das pessoas e pegou a chave das pessoas e depois de um tempo ele roubou todas as casas. Meu Deus, olha isso, que absurdo. Então, sanguíneo. Ah, tudo bem, se dava gente bem. Boa, Depois, legal com todo mundo. 171. Ele roubou. Mas eu alertei. Então, inclusive, alertei a namorada dele, tá? Falei, você tá namorando com um vagabundo. Deus. Eu falei, ela falou, não, você tá com inveja do meu namoro? Não, ela ficou um ano sem falar comigo, sem olhar pra minha cara. Eu falei, você tá namorando com um vagabundo. E eu... né? E teve um caso de um sanguíneo que conquistou uma gerente de um banco. O cara era bonitão. Sim, geralmente. Um cara bonitão. Presença. Né? Inclusive, a gente vê que as maiores vítimas de 171, estelionato, golpe, são pessoas vítimas de sanguíneo, sabia? Sim. Então, nesse caso, o sanguíneo conquistou a gerente do banco, conquistou a amizade, foi morar junto com ela. Tem muito. Depois disso, ele fez um empréstimo de milhões, Sim. não se valendo dos critérios. Sim. Ela foi mandada embora por causa disso. Porque ele falou, poxa, esse critério eu não cumpro. Você sabe, para fazer um empréstimo tem que ter critério. Sim, claro. Você tem que ter uma garantia. Sim. E ele furou todos os critérios. E ela entrou na Labé. Quando ele pegou o dinheiro... Sumiu. Desapareceu. Então... É aquele negócio, né? A pessoa conhece pela internet, o cara põe um fundo de que ele é militar da Marinha, do Exército. Não sei aonde. Que ele tem fotos, ele tem quadros que ele coloca no fundo de parede da casa dele, ele mora num lugar totalmente periférico. Então, e ele finge que ele tá num outro local, no exterior, o carro e tal, é tudo uma farsa, muito caso. A pessoa confundiu o sanguíneo com o caráter. Sim. Então a pessoa é sanguínea. Não cuidado. Hoje as pessoas estão se perdendo. Outro dia eu vi uma pessoa apresentando um namorado. Olha que ele estuda na faculdade federal, olha que o pai dele é empresário. Sim. E daí? E daí? E ele? Então, os critérios que são... Agora, eu faço uma pergunta pro doutor. Doutor, esse caso, vamos supor que a pessoa detecta que é um mau caráter. Sim. Isso dá anulação do casamento? É um bandido, é um traficante, é um vagabundo, um homicida, por exemplo. A pessoa é um sanguíneo, mas em relação ao caráter, é possível dar... Se a vítima... A esposa ou o marido não sabia, não tinha ciência inequívoca, nunca desconfiou, nunca houve uma aparência de que aquela pessoa não era aquela pessoa com a qual ela casou. Dá pra anular o casamento, sim. E qual é o prazo é de 1 ano, né? Você tem até 1 ano. Ele volta a ser solteiro. Você volta a ser solteiro, mas você tem que comprovar que você não sabia. Porque eu já peguei casos de juízes que a esposa perdoou o marido que a traiu e na fase de namoro. E aí, quando casaram, ela pediu o divórcio ou anulação. Na realidade, ela pediu divórcio ou anulação. Ela queria mesmo a anulação. Aí o juiz falou pra ela, mas você não perdoou ele no namoro? Perdoei. Então, como agora você vem alegar aqui no casamento que você não sabia que ele era uma pessoa de mau caráter e que ele poderia te trair novamente? Então, não vejo aqui como uma anulação de casamento, que você já casou com ele, tendo sido traída no namoro e mesmo assim você casou. Então, aqui eu não vou anular o seu casamento, eu vou divorciar vocês. Porque ela já sabia. Não era um fato desconhecido. Agora, por exemplo, você casa com a moça. Essa moça é viciada em anfetaminas, em psicotrópicos. Drogas. E você não sabia. Quando, de repente, você chega do trabalho, alguma coisa aconteceu, uma crise no casamento, aí você descobre que ela é uma viciada contumaz, compulsiva,
você pode anular o casamento, porque ela é drogada e você não sabia, você desconhecia. Então, você muito nunca cuidado. teve esse contato com ela mais presencial ali no íntimo, no dia a dia dentro de casa. Então, eu Aí queria você chamar a anula. atenção disso. Então, temperamentos não dá anulação Não, do casamento. temperamento de forma alguma. Não dá. Então, o que está acontecendo hoje, esse assunto... não sei, tá todo mundo falando de temperamento. Sim, mas não, Tá? não anula Mas as nada. pessoas não conhecem temperamento. E o exemplo que eu dei, estão confundindo critérios. Estão confundindo. Um outro exemplo também, só uma parte. A pessoa casou com a pessoa, tudo ali maravilhoso. Aí, de repentemente, esse rapaz não para emprego. Ele não para emprego, ela não sabe por quê. Aí, quando ela vai descobrir, o rapaz é viciado em bingo ou em maquininha. Ele tem um Da vício, anulação? ela não sabia. Não sabia. Tá prejudicando a economia Da da família, anulação? do lar. Da anulação, claro. Erro de pessoa. Então, vamos lá, pessoal. Repito, esse assunto é muito bonito. Sem contar muito... os drogados, né? Nem se fala. Muito bonito, muito lindo, mas as pessoas estão analisando só temperamento. A personalidade, ela requer que se analise temperamentos e também o caráter. Caráter está relacionado a princípios, valores, obediências à lei e assim por diante. E o namoro tem a finalidade disso, para que não Filtrar, haja... detectar. O temperamento pode... Diferença de temperamento pode levar ao divórcio. Sim. Tá? Então você pega um colérico e um melancólico. O colérico ele quer o quê? Resultado. Pra hoje, energia. O melancólico ele não aguenta. Coitadinho. Ele reclama. Então outro dia uma gerente teve problemas com a colaboradora, a gerente colérica, a colaboradora melancólica. E a gerente exigia. A gente não vai conversar sobre isso agora, mas deu assédio moral. Sim. Ela entrou E com dá. assédio. Tá? Então não vamos entrar em detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: são temperamentos diferentes. Se você conhecer os temperamentos e souber sobreviver, sim. Se não puder sobreviver, porque às vezes fica insustentável, pode dar o divórcio. Divórcio, anulação. Tá? Mas anulação aí é caráter. Então Caráter. não vamos confundir caráter. Caráter é erro Tá? de pessoa, né? Você Erro casou de- com a pessoa erro errada. de pessoa. Você casou com a pessoa errada. Esta é... Por exemplo, na vida religiosa tem igrejas ainda com dogmas que fala que para casar, ou a pessoa tem um exercício, uma atividade dentro da igreja, ele tem que casar com uma moça virgem. Para ele ser um pastor, um ministério, alguma coisa, um profeta. E aí quando ele descobre, ele casa, ela não era virgem. Aí ele tem que fazer exames, aí ele vai anular o casamento e vai voltar a ser solteiro para ele voltar novamente ao estado anterior de solteiro para novamente ele ter uma chance de encontrar uma outra mulher e porventura ser novamente ordenado a ser um pastor. Então isso acontece muito também. Nós vamos depois tratar desse assunto Fazer no no outro religioso, podcast, na vida tá? religiosa. O outro podcast que é muito, tá? E o colérico eu já falei. Às vezes o colérico é honesto, mas as pessoas confundem. Ele é bravo, ele é isso. Quer dizer que é bravo que a pessoa é ruim. Então, mas a pessoa faz uma diferença entre Interpretação totalmente equivocada. colérico, né? E caráter. Mas vamos lá. Jovens analisando os jovens. Muito cuidado com isso. De ouvir, não vou namorar ele porque ele é colérico. Eu não vou namorar ela porque ela é sanguínea. Cuidado com isso. Cuidado para não confundir, tá? E aí, para finalizar, nós temos aí transtorno de personalidade. Então, na realidade, para fazer uma análise, nós devemos analisar os temperamentos, o caráter, que eu já falei que está se referindo a valores, e o transtorno de personalidade. E aqui, muito cuidado. Sobre o transtorno de personalidade, nós poderíamos falar de vários. Eu vou falar só sobre o psicopata. Tá? O psicopata, existem vários níveis de psicopatia. Nem todo psicopata é criminoso. Nem todos os psicopatas têm desvios graves de caráter. Mas muitas vezes tem. Então você precisa ver isso aí também. Tem temperamentos, Sim. Caráter. Caráter e transtorno de personalidade, que são 10, histriônico, borderline e assim por diante. Então, muito cuidado. Eu vi um casamento frustrado que a menina apresentou a situação que o cara era psicopata. Repetiu, tinha um desvio de caráter horrível. Casou e não se deu bem. Então, jovens cônjuges devem fazer análise de temperamentos, caráter e transtorno de personalidade. Essa pessoa tem, quais são? São 10, tá bom? Caminhando pro final. E também narcisismo, tá, né? Não. Os casamentos hoje, narcisismo tá um negócio... O narcisismo que eu falei, fora do são comum. os três, né? Os três. Fora do normal. O histriônico, os três principais. Os histriônicos, narcisista e o psicopata. Na realidade, precisamos fazer uma análise para decifrar pessoas. O contexto
conjunto e coerência. Sim. Não é só um fato, não é só um critério que leve-se em consideração. O doutor Clécio, precisamos terminar. Sim. Nós Que vamos pena, foi muito rápido. Nós vamos Não continuar. deu nem para entrar na profundidade do tema. Não, nós vamos continuar, mas o que está em questão aqui é o seguinte: anulação de casamento. Em relação a temperamentos, não dá anulação de casamento. Não, de forma Pode alguma. dar o divórcio. Sim. Contudo, quando há problemas de caráter, Erro de pessoa. erro de pessoas, pode. Infelizmente, nosso tempo acabou hoje, mas nós vamos gravar outros vídeos levando-se em consideração relacionamento pessoal, conjugal e trabalhando com divórcio. Tudo pode ser evitado se essas coisas forem detectadas na época do namoro. Estamos aqui para auxiliar você desde o início do namoro até o casamento, o divórcio. Deixa o seu contato aí, o doutor Clécio. Eu tenho o canal no YouTube, né? Direito de Família e Ensina, 1997. O Instagram é @ClécioAlmeida03. E tem também o site, né? www.advocaciaalmeida.adv.br. Nosso site, nosso canal do YouTube, nós temos outros episódios no playlist Relacionamento Pessoal. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a O prazer é todo nosso. bordo. Um abraço Muito bom dia a todos. e tudo de bom. Até a próxima.